Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você... O petróleo é um combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa cuja densidade é inferior à água e é inflamável. É considerado um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia da atualidade. E o petróleo, apesar de já ser conhecido anteriormente, passou a ser explorado em meados do século XIX e utilizado em larga escala a partir da criação dos motores movidos a gasolina ou óleo diesel. Na década de 70, o petróleo representava o carro-chefe da economia, correspondendo a quase 50% do consumo mundial de energia. E mesmo que atualmente seu uso esteja dando lugar a novas fontes de energia, ainda é uma das fontes de energia mais utilizadas no mundo. O petróleo é um importante combustível fóssil e tem origem na decomposição de matéria orgânica sob condições específicas de pressão e temperatura, ou seja, quanto maior a pressão e maior a temperatura, é mais fácil se obter o petróleo a partir dessas matérias orgânicas. E esse recurso energético é utilizado amplamente no mundo, inclusive na produção de uma série de produtos como plástico, chiclete, brinquedo, diesel. Então a gente tem bastante no meio nosso mesmo, e por ser uma coisa assim fácil de encontrar no mundo, fácil de encontrar no nosso meio, pode-se perceber que há uma enorme exploração de petróleo. E essa exploração de petróleo tem causado problemas ambientais gravíssimos. E esse petróleo, ele é formado por uma combinação complexa de hidrocarbonetos. E a sua formação ocorre por meio do acúmulo de material orgânico que foi soterrado e sofreu modificações complexas ao longo de milhares de anos. Em tese, em teoria, os primeiros petróleos, as primeiras fontes de petróleo se originaram lá quando os dinossauros ainda foram extintos. E esse combustível fóssil é encontrado em bacias sedimentares e geralmente está associado à água e ao gás natural. A liberação de petróleo no oceano ocasiona uma série de consequências gravíssimas, porque o petróleo ele é um óleo escuro que, ao ser lançado no ambiente aquático, forma uma grande barreira que impede a penetração da luz. E por bloquear a luminosidade, o petróleo é responsável por impedir que o fitoplâncton realize a fotossíntese, o que afeta negativamente esses seres vivos. Como o fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton, ele também fica altamente atingido. Desse modo, toda a cadeia alimentar do ecossistema marinho é prejudicada. E não podemos esquecer também que o homem pode sofrer as consequências dessa poluição, caso faça a ingestão de organismos que foram contaminados pelo óleo. O petróleo também é capaz de intoxicar os animais marinhos, causando danos, por exemplo, no sistema nervoso, que além de causar asfixia, também causa a morte pelo aprisionamento no óleo. Animais como peixes e tartarugas marinhas são amplamente prejudicados, porque ao entrarem em contato com o óleo, eles perdem toda aquela sensibilidade e acaba afetando seus pulmões e, como dito, causando asfixia. Isso aqui, pessoal. Olha a quantidade de óleo, quase que eu piso aqui. Olha a quantidade de óleo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Caramba, cara. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, pessoal. Uma tartaruga. Caramba, eu não tinha visto isso aqui ainda. Olha a situação dessa tartaruga, cara.
Olha a situação dela, coitadinha, cara, coitadinha. Isso aqui é a personificação do descaso humano. Olha isso aqui. Ela tá coberta, completamente coberta. Eu não sei o que eu faço, porque esse óleo aqui, não sei nem com que produto se tira. Acho que a respiração dela tá totalmente encoberta. As aves marinhas também são amplamente afetadas, e ao entrar em contato com a água para capturar seu alimento, elas têm as penas cobertas por óleo. E ao recobrir o corpo do animal, o óleo é capaz de prejudicar o equilíbrio térmico, fazendo com que a ave morra de frio ou de calor, dependendo do local em que ela estiver. Vale destacar também que outros animais podem ter seu equilíbrio térmico alterado. A área contaminada por petróleo também causa danos ao turismo local, afetando diretamente a economia da região afetada. E as pessoas que pescam nas áreas atingidas também são afetadas, porque a prática deve ser interrompida até que comprove a segurança da realização dessa atividade. E, nossa, a situação é muito grave, porque afeta muito todos os animais ali presentes e a nós mesmos também, por conta de um derramamento de petróleo que pode ser evitado, que não possa causar assim tantos danos para o meio ambiente. Ou também usarem alternativas que tirem o petróleo de circulação de vez, porque por mais que existem outras alternativas, o petróleo ainda é bastante utilizado. A limpeza das áreas atingidas por petróleo não é tarefa fácil. Dentre as técnicas de limpeza disponíveis, a gente pode citar como, por exemplo, as barreiras de contenção, que buscam impedir que o petróleo se espalhe por mais áreas, o skimmer, que é um equipamento que garante a retirada do petróleo da água por meio de um dispositivo captador, e um sistema que garante o bombeamento do óleo para um local de armazenamento. E normalmente o skimmer é acompanhado pelo uso de barreira de contenção. Podemos também utilizar dispersantes químicos, que são produtos químicos utilizados com o objetivo de remover o óleo da superfície da água. Também temos como exemplo a biorremediação, que é a técnica que se baseia na degradação do petróleo por meio do estímulo da atividade de micro-organismos capazes de metabolizar os constituintes do petróleo. Em alguns casos, esses micro-organismos já estão presentes no local. Em outros, é necessário inseri-los no meio ambiente. Também pode ser pela remoção manual, que é feita em ambientes costeiros, sendo utilizados objetos como os pás, latas, carrinhos de mão e a própria mão mesmo ali com luvas plásticas. Também pode ser utilizada a remoção mecânica, que é utilizada em ambientes costeiros também, e a retirada do óleo ocorre por meio de veículos e máquinas. Então, para remover esse óleo do ambiente não é fácil, não é uma tarefa fácil, e muitas vezes ainda há bastante desequilíbrio ambiental antes de acontecer a remoção do petróleo. Então, a questão de retirar é uma alternativa muito boa para retirar aquilo que já aconteceu. Mas o importante é ressaltar que podem ser coisas que antes de acontecer podem ser evitadas também. Então, as indústrias petroleiras, utilizar métodos que tragam a proteção para que esses derramamentos não aconteçam, porque um derramamento, gente, de petróleo causa muito prejuízo e muitos danos ao meio ambiente. Então, o certo é não deixar que o petróleo chegue ao meio ambiente. Mais 2 praias de Pernambuco amanheceram contaminadas pelo petróleo de origem desconhecida que atinge o Nordeste.
A mancha de óleo chegou de madrugada à praia de Barra de Jangada, a 10 quilômetros do Recife. O pessoal já estava de plantão, houve o avistamento ontem por um pescador que avisou a Defesa Civil Municipal. Foi o material que provavelmente veio sendo revolvido pelo mar das outras praias. Hoje, 50 detentos do regime semiaberto passaram a integrar um mutirão de limpeza. O que está ameaçado aqui é a convivência do homem com a natureza, quer dizer, é um crime ambiental. E o crime ambiental tem que ter a solidariedade de todos. Boias para conter as manchas de óleo foram colocadas na foz dos rios Capibaribe e Beberibe. O mesmo aconteceu no rio Jaboatão. Mesmo assim, pescadores encontraram petróleo na água e a pesca foi interrompida. Então a barreira não conseguiu conter tudo ainda, né? Tá passando por baixo dela. São 7 embarcações da Marinha, além de 4 barcos contratados pelo governo de Pernambuco para monitorar toda a costa aqui da região metropolitana do Recife. Além de lanchas como essas aqui, ó, que percorrem todo o trecho de rio e também de mar à procura de manchas que possam estar se aproximando do continente. Quando uma mancha é encontrada, ela é cercada por boias. Domingo, por exemplo, nós tiramos 3 toneladas, né, do mar e aí a prefeitura fez a coleta, a destinação final, tudo certinho. Uma mancha chegou à praia do Janga, também na região metropolitana. É muito, mas muito óleo, gente, olha isso. No norte de Alagoas, o óleo atingiu ostras no rio Manguaba. A produção foi perdida. Eu acho que vem mais óleo por aí, né? Assim, as estimativas é que cerca de 30% a 40% de tudo que a gente está vendo ainda está no oceano. Muito provavelmente nós não vamos acabar com isso assim de hoje para amanhã, absolutamente. A marca na vegetação é o rastro do óleo no manguezal de Embaçaí, no litoral norte da Bahia. Um lugar de acesso difícil, que torna a limpeza mais complicada para bombeiros e ambientalistas que lutam para reduzir os impactos da contaminação. Nós tivemos que aprender a fazer a limpeza com técnicos ambientais para que a gente, na limpeza, não viesse a destruir o nosso manguezal, porque ali é vida. Moradores e comerciantes chegaram a instalar redes de contenção no encontro do rio com o mar, mas a medida não foi eficaz e a mancha avançou sobre a vida no meio do mangue. Não sabemos como se adaptar, se adequar a essa situação, porque antes a gente podia tomar banho no rio, no mar, e hoje nem sabemos se podemos. A grande preocupação dos especialistas é que o manguezal é uma espécie de berçário da natureza. Aqui acontece a reprodução e o desenvolvimento de várias espécies, principalmente de crustáceos e peixes. A saúde desses ambientes pode determinar o equilíbrio de toda a vida marinha. E um manguezal destruído leva mais de 10 anos para se recompor. Nesse vídeo, o óleo invade outro mangue na região de Morro de São Paulo. Agora, a preocupação e o desalento chegam a mais uma praia considerada paradisíaca, Maraú, no litoral sul do estado. Este turista veio passar férias e lamenta o cenário que encontrou. Se a gente se suja e já foi difícil de tirar, imagina os animais, a vida marinha, os corais, tudo que a gente está contaminando e perdendo, né?